Será que é possível comandar um cavalo só com gentileza, com sutileza? É o que você vai ver agora numa reportagem que tem tudo a ver com o bem-estar animal. Antes da pandemia, o Nelson Araújo acompanhou a visita de um dos mestres da equitação mundial aqui no Brasil. Ele veio ensinar técnicas para o uso de um utensílio chamado hackamore. É uma ferramenta de trabalho simples, mas que muda bastante a relação entre o cavaleiro e o cavalo. O que aconteceu antes de acontecer aquilo que aconteceu? Você leva um cavalo até a beira do rio, mas ele só vai beber se quiser. O mundo do cavalo anda com provérbios, ensinamentos, uma construção baseada na técnica e na sabedoria. O cavalo sabe que você sabe e sabe que você não sabe. Esse ditado me leva ao respeito daqueles que não são do ramo e têm dificuldade, por exemplo, de diferenciar um cavalo de uma égua, de uma mula, quanto mais das tralhas necessárias à montaria. Me permita aqui um breve repertório. No Brasil, usamos basicamente o cabresto para puxar e deixar o cavalo amarrado e outras duas ferramentas, como se diz, o freio e o bridão. Este é um freio e este é um bridão. O professor Paulo Roberto Ribeiro é um dos mais traquejados treinadores de equinos e moares do país. O cavalo aprende pelo alívio, certo? E nunca pela pressão. A maioria dos cavaleiros trabalham só na pressão e o cavalo atende pelo alívio. São muitos os tipos de freios e bridões desenvolvidos ao longo da história. Este painel da antiga Mesopotâmia, 2.600 anos antes de Cristo, mostra como naquela época os cavalos já eram conduzidos por rédeas. Como diz os antigos, cavalo foi feito para montar mesmo, tem até o lugar da gente colocar a embocadura, né? Na caveira de uma égua é possível ver que os equinos têm bastante dente, 36. Fosse um macho, seriam 40. Mas entre os da frente e os de trás há um vazio. Cabe a mão de uma pessoa ali. Esse diastema entre incisivos e molares é chamado de barra. No túnel dos milênios dá para imaginar nossos ancestrais amarrando ali uma tira vegetal ou de couro, até que na era dos metais inventassem esse tipo de peça. O bridão é aquele equipamento de iniciar, né, vamos falar assim, o cavalo. O bocado, a parte que vai sobre a língua do cavalo no espaço das barras, no bridão é bipartido. O bridão, a principal ação dele é no canto da boca do cavalo, no lábio do cavalo. No freio, o bocado é inteiriço. O freio é um equipamento, né, já mais complexo, vamos dizer assim. Ele age em 5 pontos na cabeça do cavalo. Um cavalo de freio, ele está pronto para você campear, correr atrás do boi, parar, virar, né, fazer todo o trabalho aí, vamos falar, campeiro, né? Um leigo, imaginando incômodos, pode achar muito estranho esse troço dentro da boca do animal. Se você me perguntar, esse equipamento machuca o animal? Não, eu ponho na boca do cavalo daqui, ele não tem nada para machucar. O que machuca? É a mão do cavaleiro, é a forma do cavaleiro acionar as rédeas. Então, a pessoa, para, vamos dizer, dirigir um cavalo, né? Como no carro a gente tem que frequentar uma autoescola, a pessoa que vai montar tem que frequentar uma escola de equitação, para ela aprender a conduzir um cavalo, a manusear essas ferramentas na boca de um cavalo. So now we have a problem. Outra vez para a direita. Uma estrela do Circuito Internacional da Educação para a Equitação visitou o Brasil pouco antes da pandemia. Alfonso Aguilar é mexicano, viveu no Texas e na Califórnia e hoje ensina na Europa como os cavalos aprendem. Discípulo do que é mundialmente conhecido como horsemanship, a relação mais amigável, mais respeitosa para com o cavalo, Alfonso Aguilar está entre os que recomendam fortemente o uso disso aqui. Parece o cabresto, mas é diferente. É chamado de hackamore, também bursalito. E o uso do hackamore significa a possibilidade de evitar uma barra de metal na boca do cavalo. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de saber como que você responde aos que questionam o próprio ato de montar
e perguntam quem é que lhe deu o direito de subir neste animal. Do you have this permit? The permission is the horse. Eu penso que quem me dá essa permissão é o próprio cavalo. Ele tem muito mais força que eu. Pode disparar, pode me jogar no chão. Agora, se cuido do seu bem-estar, lhe ofereço boa preparação, o cavalo me aceita, dá licença de montá-lo. Aliás, essa é uma parceria histórica. O homem mudou o mundo nas costas do cavalo. On the horseback has been changing the world. Aguilar já trabalhou com mais de 20 mil cavalos em 30 anos de profissão. Tornou-se um peregrino da gentileza na montaria, seja campeira, esporte ou lazer. No curso na Universidade do Cavalo, em Sorocaba, São Paulo, conta que aprendeu com o pai, o avô e os texanos o uso do hackamore. Parece coisa de americano, mas é invenção dos árabes que os mouros levaram para a Península Ibérica naquela dominação de 800 anos, hackamur. Depois, os espanhóis levaram para a América com o nome de hackma e o sotaque americano adaptou para hackamore em inglês. Garupa, garupa. Muito didático na arena, Aguilar dá aulas teóricas também e promove dinâmicas de vivência em grupo. O bom cavaleiro usa a boca, mandando beijinhos, que simulam o som de mato quebrando, e o corpo todo, como resume o professor Paulo Roberto. A maioria dos comandos vão ser sempre primeiro pela perna, depois e por último a minha mão, que é onde vai chegar na embocadura. Aguilar lembra que cavalgar é como dançar, coordenar movimentos. Noção da qual não resta dúvida se você vê, por exemplo, o experiente cavaleiro e treinador Eduardo Borba se apresentando. Obrigado. Essa brincadeira do espelho, fazer de um lado o que está sendo solicitado do outro, é ótima para se vivenciar o que o cavalo experimenta. O comando é cruzado. Você quer que ele vire para a esquerda. Você puxa com a mão, mas a pressão ele vai sentir é do lado direito. Igualmente, puxando a rédea direita, vai receber pressão no lado esquerdo e vira para a direita. É assim que funciona. O hackamore não põe nada dentro da boca do cavalo, mas sim em volta do focinho. A posição das mãos é que é o X. Elas têm que trabalhar levantadas assim. Como num relógio, as mãos ficam na posição de 3 e de 9 horas, conforme abaixam para 8, 7 horas. Ou do outro lado, para 4, 5 horas, por exemplo. Você vai transmitir comandos distintos. As pernas, quadris, ombros, cabeça comunicam a intenção, mas a mensagem final é passada pelas mãos, sem tranco nas rédeas, e sim com suavidade, como quem dedilha o teto de uma vaca ou as cordas de uma viola. Corra os dedos com delicadeza e alivie imediatamente quando o cavalo fez o que você pediu. Cheia de enervações, a cabeça do cavalo é muito sensível. A auréola, envolvendo o focinho, vai tocando os pontos, de modo que tudo o que um freio ou bridão comunicam dentro da boca, o hackamore pode comunicar do lado de fora. São vários tipos. De um modo geral, mais chucro, o animal. Mais grosso, o hackamore. Mais educado, mais fino. Vamos à segunda parte da reportagem sobre o hackamore que o Nelson Araújo gravou antes da pandemia. Duas questões básicas sempre surgem quando se fala do assunto. Essa ferramenta é melhor do que o freio? Dá para usar o hackamore na prática, na lida com o gado ou no dia a dia de uma fazenda? Não tem nada mais cruel do que pedir ao cavalo para fazer algo que ele não entendeu. Assim como viver, a equitação é uma arte. A arte de saber levar e ser levado, conduzir e ser conduzido. Pablo Picasso esculpiu e pintou muitos cavalos. Aqui, representando o homem mandão, autoritário, que subjuga, trabalha no modo fazer. Já neste, a conjunção, despertando o querer fazer. O menino, sem rédeas, convida o potro, que é levado apenas pelo gesto, pela vontade. Seria possível isso que o quadro sugere? Fios invisíveis comunicando gentilezas? Vendo a condução do cavalo com o hackamore, fico com a impressão de que o toque nas rédeas é como o clique que a gente dá num celular.
Aqui é orgânico, sensível, mas tem algo de telepático. Além de dedilhar, como ele já disse, dá breves leves toques e um vibrato sutil. A ideia não é forçar o cavalo, mas dar-lhe uma sugestão. Essa suggestion. Guia teu cavalo com aveia, não com chicote. Assim como o alimento, a comunicação também é parte básica do cuidado, do bem-estar animal. Many horses. Eu gosto de ver os comandos que o cavaleiro dá ao cavalo como ajudas. Delas, o Hackamore oferece um leque enorme. Interpretando as ajudas como cliques, veja como a comunicação acontece. Aqueles pontos sensíveis da cabeça do cavalo funcionam como receptores transmissores. A mensagem sai da mão do cavaleiro, vem pela rédea e a auréola do Hackamore pressiona um ponto, é o clique. Imediatamente sobe um sinal para abrir o aplicativo lá no cérebro do animal. Assim, com toques quase imperceptíveis, Aguilar faz e ensina todos os movimentos básicos de adestramento, como, por exemplo, fazer o cavalo trocar de mão no galopinho, recuar, lateralizar, flexibilidade e concatenação necessárias para um passeio ou para correr atrás de um boi no campo. Lembrando que o cavalo está fazendo tudo sem nada na boca. E claro, assim como quem quer pilotar uma máquina operatriz, um avião, o interessado no Hackamore tem que buscar especialização. O que, aliás, não falta aqui. Move to the right. Fazendo o curso do Alfonso Aguilar aqui, um time de cavaleiros que a gente poderia dizer tudo deles, menos que sejam principiantes. Mesmo a Luísa, que tem 23 anos de idade, mas já acumula muita experiência, quanto mais o senhor Eduardo Borba, que tem quase 3 vezes a idade da Luísa, e 50 anos de equitação. Para você aprender, você precisa trabalhar com quem sabe mais que você precisa ter alguém para se comparar e você tem que ter alguém para ensinar. Nesta conversa, da qual também participam Aloysio Marins, Ricardo Bacelar e Pedro Coletti, peço que resumam a lição essencial para o uso do Hackamore. Eu acho que a paciência. E acho que a aula de percepção. O cavalo ele busca o tempo todo a resposta mais sutil, né? Aprender sutileza é muito difícil. Você tem que cultivar a sutileza, né? E aqui você está tendo uma aula de sutileza. Só isso. É isso. É exatamente isso. Aula de sutileza. A sutileza da arte de montar depende da sutileza de outras artes. Na plateia, tomando o curso como observador, alguém faz tricô, levando o olhar ora para Alfonso Aguilar, na arena, ora para a agulha, urdindo couro. É Túlio Marins, um fabricante de Hackamore. Eu parti do uso da prática para a teoria e não parti da teoria para a prática. Túlio tem 45 anos, cavalga desde os 3, já competiu dentro e fora do Brasil, é criador de gado, veterinário, adora a vida matuta. Foi nos Estados Unidos 25 anos atrás que ficou tão fã do Hackamore que resolveu aprender a fazer a peça. Hoje pratica uma artesania que raros dominam. Exige cálculos complicados, manhas técnicas e couro cru. O couro cru, ele tem mais o que a gente chama de vida, ele tem mais resposta, ele tem mais velocidade de resposta. Couro curtido já é um couro mais morto, é um couro mais como se fosse o couro da carteira, o couro do sapato. O melhor é o couro da garupa, do traseiro do boi, mais firme, que ele enrola e põe num saco plástico para simular noites de sereno. A umidade certa deixa o material mais macio, facilita na hora de cortar assim. Para tirar uma fita padrão longa, 20, 30 metros, que depois ele estica, leva para fora do ateliê, passa na árvore e enrola nos pilares de um puxado. É bem detalhista, minucioso. Aí a tira é submetida a lâminas de calibres diferentes até ser subdividida na grossura precisa e desquinada. Fica com os cantos aparados, já no jeito para o entrançamento. Mas a trança se dá sobre o quê? Aí é que está a ciência.
Bem antes, Túlio prepara o que vem a ser o miolo do hackamore. Uma tira de couro que é enrolada numa espiral tipo parafuso. Depois de seca, ela fica assim. Apresenta um molejo característico e único. Essa peça é chamada de alma. Eu balanço para baixo e ela devolve, ó. Isso daqui é a resposta que vai dar. Ele devolve para o cavalo a resposta, o sinal que você deu. Uma corda não consegue fazer isso. A trança que vai por cima da alma é como se fosse uma musculatura que vai atuar também com energia viva em volta do focinho do cavalo. Túlio diz que a ferramenta se adapta a qualquer modalidade, lembrando das Olimpíadas de Atenas de 2004. O Rodrigo Pessoa, nosso cavaleiro brasileiro, usou várias vezes naquele cavalo famoso dele, o Balubê. Balubê de Rouet deu show e Rodrigo Pessoa conquistou a medalha de campeão olímpico. Saltou a prova com o hackamore. Não existe mais alto nível do que aquilo lá. É possível que você consegue fazer tudo, de fato. O hackamore tem dado muito certo em equitação de arena evoluída, competições avançadas, apresentações artísticas com treinadores refinados. Mas e na vida real das fazendas? No dia a dia das domas com um cavalo chucro, quando, como se diz, o peão pega no breu? Será que funciona? Essa ferramenta acaba de ser adotada num dos maiores aras do Brasil. Quem compra cavalos, compra cuidados. Nós conseguimos ter acesso a essa tecnologia aí desde o ano passado. Magdi Chat, que já foi presidente da Associação dos Criadores de Manga Larga Marchador, é o dono do Aras El Far, que fica no município de Lavra, sul de Minas. Com 700 cabeças, é uma fazenda dedicada ao melhoramento equino, contando com vários campeões, e também à produção e comercialização de potros. Pediu a rédea de pescoço, você dá um toquinho na rédea, parou e recuou. Aqui prevalecia a técnica convencional de doma, primeiro com bridão, depois o freio. Até que foi contratada a consultoria de Marquinho Vilela, um dos raros especialistas em hackamore do Brasil. Ele, inclusive, participou daquele curso de aprimoramento com Alfonso Aguilar, em Sorocaba. Vou mostrar para vocês aqui uma maneira da gente sentir a ação do hackamore nos cavalos. Marquinho, com o time de treinadores do Aras, entre outras dinâmicas, propõe que as mãos de um vistam o hackamore, enquanto o outro mexe com as rédeas. Quem tiver com o hackamore, eu quero que perceba o sinal que o cavaleiro vai dar, né? Se o comando, aquele toquezinho clique, é dado do lado esquerdo da rédea, olha o que acontece do lado direito do hackamore. A gente que é o cavaleiro, a gente que está montando, a gente tem que ter uma noção assim, exata de qual parte que o cavalo sente. Vai pro lado que a Aline está te mandando, Priscila. Pode caminhar para frente. A vivência facilita muito o trabalho de serva. Com o passar dos meses, perceberam que a ferramenta vai bem não só na iniciação dos potros, como também no readestramento de animais domados anteriormente só com freio e bridão. É o caso desse cavalo, premiado nas pistas, que se soltou mais, desenvolve marcha leve, parece deslizar, dando a impressão de que quer sair do chão. O regulamento das provas oficiais ainda não admite a novidade. Mas não é que o plantel mostrou uma boa evolução com o freio e o bridão depois do retreino com o hackamore? Hoje eles são liberados, estão relaxando, estão conseguindo trabalhar com muita facilidade. O hackamore nós vamos largar nunca mais. Avaliação de Tiago Alves, que treina cavalos aqui há 7 anos. Falar a verdade, eu me surpreendi. O resultado que eu conseguia demorava, às vezes, 4, 5 meses no bridão. Aqui na faixa de 2 meses eu já consigo esse resultado que eu conseguia antigamente. Você passa pelo animal o que você quer e com a sua avidez. O objetivo não é substituir o freio pelo hackamore. Eu utilizo o hackamore simplesmente para construir um cavalo. É que o hackamore exige que o cavaleiro seja mais educado, vamos dizer assim. Ele exige um refinamento muito maior do cavaleiro. Marquinho Vilela, Paulo Roberto, Aloísio e Túlio Marins, Ricardo Bacelar, Eduardo Borba,
Todos são unânimes em dizer que o hackamore não é substituto para o freio e o bridão. É uma alternativa a mais na educação equestre, servindo a maioria absoluta dos cavalos, como diz Alfonso Aguilar. Porém, mal usado... Se não trabalhar corretamente, pode machucar tanto quanto o freio e o bridão. Pode lesionar a estrutura de nervos e ossos em volta do focinho. Eu posso ver nisso o futuro da equitação? É uma tendência. Na Europa, uma legião de treinadores e usuários tem escolhido trabalhar cada vez mais com o hackamore. Tendência que vai depender de uma atitude. Não se melhora o cavalo se não melhorar a pessoa. Seja com pessoas ou com cavalos, o respeito é o esteio do comando. Se a gente quer mesmo fazer um mundo melhor, a chave é aprendermos a ajudar uns aos outros.